Olá a todos! Eu sou a Camila Closato, professora do Instituto Federal do Paraná, e eu vou apresentar hoje esse episódio do TEIA Podcast, a sigla para Tecnologia, Educação, Informação e Arte, que é um projeto de extensão desenvolvido no campus Paranavaí e coordenado pelo professor Felipe Bonifácio. Oi, pessoal. O TEIA Podcast tem como objetivo realizar um diálogo com os produtores, fotógrafos e artistas multimídias e todos aqueles que utilizam a imagem e o som como linguagem. E hoje nós estamos aqui para debater sobre o processo de desenvolvimento do documentário O Que Vão Dizer de Nós. Esse é um documentário sobre o coletivo LGBTI+, de Paranavaí. Foi realizado em parceria com a gente, com o Instituto Federal do Paraná, e com a Fenda, a produtora audiovisual de Maringá. O filme é assinado por uma codireção entre eu, Camila, e o professor Felipe Bonifácio. A direção de fotografia foi feita pelo Max Miranda, que é produtor da Fenda. E o filme é estrelado pelo coletivo LGBTI+, de Paranavaí, liderado pela artista e militante Rose McFergus. É importante lembrar que o que tornou essa produção possível foi a contemplação desse projeto com recursos fornecidos pela Lei Paulo Gustavo, repassados pelo Ministério da Cultura e o Governo Federal e executados pelo município de Paranavaí. Alguns apoios foram importantes para a realização desse filme, como o OLI, que é o meu projeto de extensão, uma sigla para Observatório das Liberdades Humanas em Educação, e é um projeto coordenado por mim, e o TEIA, o projeto de extensão também, que também é um grupo de pesquisa e que realiza as produções audiovisuais aqui no campus. Outro apoiador importante foi o grupo de pesquisa em Gênero, Trabalho e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, e o duo Crisálida, o duo musical de Paranavaí das artistas Rafaela Machado e Jaqueline. O documentário vai acompanhar a atuação do coletivo LGBTI+, de Paranavaí, que é um grupo formado desde 2018 e que constrói resistência política e oferece apoio e acolhimento à comunidade LGBTI+, de Paranavaí, em especial as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Hoje a gente tem aqui uma mesa grande para o debate e eu vou apresentar cada uma das pessoas que estão aqui comigo para debater o desenvolvimento audiovisual desse filme. Então, aqui do meu lado está o co-diretor desse filme, né, que divide o filme comigo, o Felipe Bonifácio, e ele vai dar um oi para vocês. Olá, pessoal. Temos também a artista militante Rose McFergus, que é uma das estrelas desse filme, e ela vai dar um oi para vocês também. Olá para todos, estamos aqui mais uma vez e vamos que vamos. Max, da produtora Fenda, também está com a gente. É isso, tudo bem, pessoal? E nós temos dois membros do coletivo LGBTI+, de Paranavaí, que também aparecem bastante no filme, a Igraine McFergus. Oi. E o Gabriel Trevisan. Olá. Então é isso, pessoal. Estamos todo mundo aqui e a gente vai debater um pouco da produção audiovisual desse filme. Então, para esquentar aqui, eu vou começar perguntando para o coletivo, né? O que vocês acharam de participar da gravação desse documentário, né? E qual a importância da produção desse documentário para vocês? Para nós é uma honra grandiosa, assim, e fundamental para a continuidade das nossas ações, né, do nosso trabalho. Ficar registrado isso, assim, né, como um documento para nós, né, também da nossa comunidade, do trabalho da comunidade, do envolvimento da nossa comunidade em ações sociais, em ações de solidariedade, entendeu? Ter esse registro, ter esse arquivo, para nós é maravilhoso, né? Entendeu? Então, não existe acho que não existe a condição que coloca menos que maravilhoso, entendeu? Então eu sou muito ruim com os termos, mas né, eu vou ficar repetitivo com esse negócio, mas é fundamental, entendeu? Então, por conta não só de ser uma coisa que vem do trabalho nosso também, que é a produção artística também, né? A maior parte de nós também vem das artes, entendeu? Produz arte, entendeu? Então é assim, é a junção, né? É juntar
coisas que representam muito a gente, né? O trabalho nosso com a arte, né, as ações solidárias do coletivo, a organização nossa da nossa comunidade. Então são coisas que, assim, ver isso registrado, ver isso num filme, é maravilhoso, né? Eu sempre falei que eu queria fazer um livro, alguma coisa sobre a Rose, porque a vida dela é absurda, assim, não tem igual. E eu acho muito incrível que eu faço parte disso, que o coletivo inteiro faz parte disso, por sua causa. E, filme, cinema, faz parte da gente, de que a gente é. A gente precisa de cinema. E, a produção foi incrível. Foi muito legal ver tudo isso, como que é feito, como vocês fazem. Foi sem roteiro, né? A gente foi falando muito e fazendo, mas foi muito legal ver como que é feito. Eu nunca tive contato com isso, com uma câmera desse jeito, né? Várias câmeras e microfones e tal, e perguntas. Então, eu fiquei bem nervosa. Eu sou nervosa já, naturalmente, mas... Eu lembro que você foi a última a dar entrevista, porque você não queria dar entrevista, né? E aí você perguntou, quer falar mais alguma coisa? E tinha um monte de coisa que eu tinha pensado, mas aí você perguntou e eu falei assim, meu Deus, meu cérebro ficou branco. Nossa, eu acho que a experiência de ter participado do documentário foi muito bacana, porque eu vi como que vocês retrataram toda a questão do trabalho do coletivo em várias situações, né? Tanto a questão do acolhimento de rua, a questão de retificação de nome, questão da alimentação, mas, ao mesmo tempo, eu sinto, como eu participei, que meia hora foi pouco, assim. É o que ficou muito para mim, porque, por exemplo, tem uma cena um dia inteiro lá na praça, de um trabalho da tarde, que a gente não viu nenhuma cena, mas porque era muita coisa. Meia hora é pouquíssimo tempo, porque o coletivo, por exemplo, a parte ambiental, super forte, mas mesmo assim não dava, porque a história também já era ampla, né? Porque era o caminho da cidade, a questão dos alimentos. E essa questão, eu senti tipo um gosto demais, assim, eu queria muito mais. Assim. Mas é muito bom. Essa sensação foi muito, muito difícil mesmo de cortar, né? Trabalhar com o pensamento em segundos, né? Todo segundo valia muito ali. E a gente teve que deixar um dia inteiro, né? Como você lembrou, a gente gravou. Para quem não sabe, né, porque não está no documentário, mas a gente gravou a participação do coletivo no Festival Paraná-Aviaí, que inclusive foi produzido pela VOA, né, da Rafa e da Jaque. Nós gravamos ali a participação do coletivo, a fala que vocês fizeram, né, e também o show da Lefes, que a gente estava muito alegre de participar ali. A gente entrevistou a Lefes, a Rose e as meninas, a Rafa e a Jaque, e a gente não conseguiu colocar essas cenas. Foi bastante frustrante isso, mas teve que ser uma escolha devido ao tempo, né? Que é para cumprir um edital também, né? Tem essa questão, né? Como a gente está cumprindo o edital, a gente tem que cumprir todas as fases, todas as etapas e exigências, né? Mas realmente daria, assim, dá meia hora só para a gente falar sobre o que ficou de fora, quanto mais o tanto de cenas que poderiam... Tinha mais ou menos. Nossa, assim. Alguém sabe, Max vai saber. Eu acho que teve por volta de 7 horas, mais ou menos. De assim, porque a gente gravou em 7 diárias, né? E para quem só está ouvindo o podcast e não assistiu, né? O filme ele tem 30 minutos final. Então é disso que a gente está falando, porque ele tinha que ser um curta dentro do que o edital sugeria. E a gente tinha ali 7 dias de vivência, de muitas ações, como foi comentado, para colocar dentro disso. Então, foi muito difícil deixar as coisas de fora. Eu ficava vendo, assim, que gravava. E eu já, né, participei de processos de gravação, assim, falei, meu Deus, o que esse povo vai fazer? Eles vão ter trabalho para cortar coisa. Não parava de gravar, vamos gravar ali, vamos fazer outro set, vamos fazer isso aqui. Eu falei, nossa, cara, é meia hora, velho, não vai dar certo o negócio. E aí ele comentou algo, né, que foi feito sem roteiro, né? Na verdade, a gente tem um argumento, que a gente trabalhou esse argumento para a proposta do documentário, né? Mas realmente ele não é um roteiro estruturado com todas as cenas. As cenas foram surgindo a partir do momento que a gente foi tendo relação e contato com vocês, né? Então o filme ele é muito criado no primeiro momento no papel, né? E essa é a ideia da montagem. Então a gente trabalha muito com o conceito de montagem cinematográfica. Então, primeiro ele surge na nossa cabeça, aí ele vai um pouco para o papel para a gente ter um direcionamento, né?
para ter um norte do filme. Depois, na gravação, a gente começa já a ter a montagem na nossa própria cabeça, né? Essa cena pode casar com essa, que pode encaixar com aquela outra. Mas onde o filme se torna filme mesmo, o sentido da narrativa é na ilha de edição, né? Então, é ali naquele momento que a gente começou a perceber quais cenas que iriam, né? E até aquele momento a gente não sabia que o Paranavaí ficaria de fora. Até o último momento, a última noite. Que foi uma noite que ninguém dormiu, porque a gente pensou, nossa, será que a gente vai ter que deixar de fora o evento, né? Teve algumas questões técnicas também que envolvia, como, por exemplo, músicas que estavam playback tocando de fundo, né, que a gente não sabia como é que funcionaria também a questão de direitos autorais, né, em relação a essas músicas e tudo mais. Mas o que colocou mesmo era tanto para a narrativa ficar fluida, porque a cada nova cena teria que construir o porquê que estaríamos lá, né? Quanto a essas questões que foram apontadas. Nossa, essa questão que você falou da montagem, eu achei muito legal, porque todo mundo achava que vocês iam colocar a festa por último. Entendeu? A gente já foi assistir com essa ideia. Tipo, vai começar mostrando o trabalho, depois no final eles vão fechar com uma festa de celebração e o filme vai fechar naquilo. Mas não foi diferente. A festa entra como uma parte e assim, e depois ainda continua a questão do trabalho. Tipo, o Rose volta, aparece, tipo assim, olha, o trabalho ainda tá, isso daqui é minha casa, que quando vira essa parte mais pessoal também, né? Até chegar a parte lá da forja, que foi uma das falas que eu achei que ficou mais legal. O take também de mudança para pegar no fogo, muito bacana. E essa construção dessa montagem foi muito legal, assim, eu achei que... Foi bem legal a gravação aquele dia, porque a gente tava assim, foi muito extenso, e acho que a cena que foi mais extensa, eu olhando, né, foi a de fazer o chimarrão. Porque era para fazer o chimarrão ali na cozinha e sair e gravar o resto lá no fundo. Só que aí fez um pouquinho, aí saiu falando, conversando um monte. Aí a gente foi lá pro fundo. Nunca ficava pronto. Conversamos mais, aí voltamos. Veio a hora do chimarrão, assim. Tá certo. E no final de tudo que a gente conseguiu terminar o chimarrão. E o chimarrão daquele dia a gente nem mostrou. A gente mostrou o chimarrão do outro dia. As montagens cinematográficas. Mas as falas daquele dia foram para o filme, foram falas muito importantes, né? As falas do final do filme, que a gente não vai contar. Né? Mas todos os diálogos, eles vieram espontâneos, assim, né? Não teve... Né? Assim, o que deu o start das conversas foi a gente começar a conversar de outros assuntos, e um puxava o outro, e quando via já estava dentro daquele, sabe, daquele determinado assunto que está lá registrado no filme, não vou falar. Mas da minha parte, assim, né, como eu não tinha ideia de nada do que vocês iam fazer, eu fiquei muito surpreso, assim, porque ficou muito, muito bom, entendeu? E por conta das gravações, como as gravações elas seguiam rumos diferentes, entendeu? Eu não tinha a menor ideia como que ia ser a montagem, né? Como que é. Então a surpresa depois da produção toda pronta ali, do trabalho pronto, sim, é muito, muito boa, entendeu? Então a forma com a qual vocês editaram, o jeito que compuseram as cenas, entendeu? Que colocaram as falas, ficou muito, muito, muito. Eu gostei bom. muito da cor escolhida também. Isso é algo que eu ia comentar também, porque trabalhar com as imagens feitas pelo Max é a coisa mais fácil que existe. Não existe um material que se perde ali, né? Sim. Então a gente ia analisando as filmagens, o Max foi o cinegrafista, né, do documentário, e todas as imagens muito bem gravadas, né? E depois ele fez o processo de colorização, de finalização, né, Max? Como é que foi fazer? Foi um processo muito legal. Só para quem não sabe, né, a parte de montagem mesmo, quem estruturou como que o filme e os diálogos iam acontecer foi o Felipe e a Camila. Eles fizeram essa parte de montagem. E depois eu vim para fazer a parte de finalização, que aí entra o tratamento de cor, entra os inserts, entra um ajuste de som e tal. E mesmo eu, né, que participei desde o início do processo, quando eles pensaram, vieram com a ideia, gravando. A hora que eu vi a montagem, eu fiquei surpresa também. Eu fiquei tipo, mano, como assim a gente tirou, né? Tiramos isso de tudo que a gente tinha. Então foi muito legal, e eu acredito que esse processo de finalização, né, é onde a gente dá os toques subjetivos para complementar a ideia, sabe? Então isso, né? O Felipe e a Camila tinham uma ideia de cor
que a gente queria passar com isso, não ser algo tão chamativo ou tão saturado, mas ao mesmo tempo também algo que traga de alguma forma um aconchego, uma ideia de acolhimento, porque o filme também fala sobre isso, né? Então a parte de finalização vem nesse processo, né? E também, assim como o filme é um tanto subjetivo, né? Não é algo que a gente grava e já imagina, não, vai ser essa cor. Você vai se relacionando com a imagem, com o que a cena, com o que o assunto está pedindo, e aquilo vem surgindo a partir disso, sabe? Então é muito legal, esse processo é muito interessante. E o desafio também, acho que da cor, né, ambientes diferentes, né? A gente tinha filmagem noturna, assim como solzão, diurno, e a festa, que tem muitas cores, né? Sim. Então isso também teve uma camada de desafio a mais, né? Sim, com certeza, porque a luz do ambiente, né, e a forma que a gente grava influencia no resultado final. E aí, como fazer tudo isso depois parecer uma única coisa, né? Porque seria muito fácil, talvez, você ver as cenas e ficar destoado, uma cena mais azulada, outra mais quente, mas esse é o grande desafio e eu acredito, né, principalmente recebendo os feedbacks agora, que cumprimos bem com essa missão, né? Porque acabou criando uma unidade do material como um todo, assim, né? Eu acho bom destacar também o trabalho da Naju Campos, que foi a realizadora da arte gráfica, né? Toda a parte de design do trabalho. Né? Incrível. Tem gente me pedindo vários posters, as fotos que aparecem no final, né? Foi ela que fez também. E o pessoal me pedindo que quer. Tem uma foto minha, né? Linda, misteriosa. E o pessoal quer fazer pôster de tudo, de todas as fotos e colocar nos quartos. E ela captou muito bem essa ideia que nós trouxemos, né? Tanto é que hoje um colega de trabalho viu o cartaz e falou: nossa, parece um faroeste, né? Eu falei: o faroeste queer. Mas foi essa a ideia que a gente trouxe mesmo. A gente conversou. Você quer contar essa história? Pode contar. A gente conversou com ela sobre Paranavaí. Ela conhecia, para quem não conhece a história, né? A Naju foi uma indicação do Max, né? Já é uma pessoa que trabalha com o Max em outros projetos. Ela é formada pela UEM. E quando ela entrou no projeto, a gente estava conversando e aí a gente descobriu que ela já tinha conhecido a Ine, já estudou com a Ine, né? E já tinha até dormido na casa da Rose em algum momento. Então ela conhecia, né? De quem ela ia fazer a identidade visual, né, desse trabalho. E a gente falou muito de Paranavaí, da questão da cidade com o coletivo, do conservadorismo, dessa ideia meio árida da cidade, pouco acolhimento, né? E a gente trouxe essa ideia de um faroeste mesmo, as cores mais laranjadas, né? E ela pegou exatamente isso, pegou aquela foto icônica da Rose, né? E a Rose tem um cinto que ela usa que ela parece que vai sacar realmente. Para carregar tudo que ela precisa. Pior que é mais ou menos o meu visual também já ultimamente, né? Que aqui, como a gente vive no enfrentamento aqui com os, né, com os xerifes da cidade, entendeu? Então a gente vive nessa condição entra mesmo no clima de faroeste o negócio mesmo, né? Tipo, o nosso coletivo é como se fosse os ladrão do banco da cidade, mas é o Jesse James, né? O rouba para fazer o bem, sei lá. Né? Não sei se quem está ouvindo aí gosta de filme faroeste, mas é legal, procurem ver. Eu acho que tem muito isso daí mesmo. Entendeu? E representa bastante a cidade. A cidade tem essa pegada de pior que eu travo ali e eu travo dos outros. Coronelismo. Tá bom, é isso aí, gente. Eu não vou tentar repetir, não. Então, e tem muito isso daí, né? Então, aqui, para quem não conhece, Paranavaí é uma cidade do interior aqui do Paraná, com uma estrutura muito, assim, sabe, muito conservadora, muito violenta em muitos aspectos aqui, principalmente com relação a minorias, entendeu? Então, é meio que isso aí mesmo, é meio que todo dia nós aqui, a gente vai para um duelo no pôr do sol, entendeu? Eu ia comentar, além disso, né, falando do cartaz, espero que vocês procurem o cartaz aí para ver, mas tem uma cor rosa forte, né, que traz a ideia de queer, né?
E o destaque para o brinco, né? O brinco com o símbolo do anarquismo, né, Rose? Você se identifica muito com essa ideia? Não para mim só, né? Dentro do nosso coletivo a gente tem várias outras pessoas que também compartilham de ter o anarquismo como uma ideologia de uma filosofia de vida, né? Uma ideologia política e filosofia de vida, porque vem da ideia da organização para uma ação direta, entendeu? Da organização da comunidade para ações coletivas, assim, no sentido de não precisar exatamente, sabe, dos amparatos institucionais do Estado, da polícia, entendeu? De órgãos de repressão que nós, enquanto, né, comunidade marginalizada, assim como o movimento negro, como o movimento de mulheres, o movimento indígena, a gente já tem uma relação assim bem complicada, assim, né? Com muitos traumas e com muitas histórias ruins. Então a gente vem se organizando nas nossas comunidades, nossas sociedades, de forma autônoma, entendeu? Autogestionando, entendeu? Os ambientes, os lugares, né? Para que a gente tenha essa autonomia mesmo de não só produzir conforto para a gente, segurança, mas também de a gente levar essa solidariedade para outras populações, para outros grupos que, assim como nós, vivem assim no abandono, vivem no descaso, entendeu, do Estado dessas instituições, né, de direito, sei lá, policiais, porque isso só serve mesmo para esse aspecto de segregar mais a gente, de separar os nossos grupos, entendeu? Separar do resto da sociedade, entendeu? Impedindo diálogos, impedindo convivência, e da onde que vem a maior parte do preconceito, né? As pessoas não convivem com a gente, então tratam a gente como aberração, como mal, como pecado, porque essas posturas nos separam, nos colocam, né, distanciam nós da nossa comunidade LGBT de várias outras, né, de vários outros grupos da sociedade, e nesse espaço dessa separação é imposto ali o negócio do quanto que a gente não presta, o quanto que a gente não aceita as coisas, o quanto que a gente quer impor sexualidade, identidade de gênero para as pessoas, e nunca a gente discutiu isso com ninguém, né? A gente não fala sobre isso em nada com as pessoas. A gente não fala dos outros, na verdade, né? Os outros que falam da gente. A gente não se preocupa com outras vidas. Perfeito. Eu acho que é bom até falar disso, porque aí está o nome do filme, né? E o nome do filme demorou a ser parido, né? A gente estava na última gravação lá na Unespar. Sim. Vocês lembram, né? Max e Rose lembram. E a gente até trouxe para a dinâmica da mesa... Soltamos uma pergunta lá, e aí, qual é o nome desse filme? Até então era o Coletivo LGBTI+. Mas qual é o nome? E depois, nesse dia mesmo, a gente decidiu, depois daquele momento, o que vão dizer de nós. E como vocês receberam essa proposta, assim, desse nome? Como representa o que vocês... vivem, né? É o que vão dizer de vocês, né? Fale um pouquinho sobre isso. Eu acho que na sociedade, de forma geral, quem é LGBT ou quem pertence ao que o pessoal chama de minorias, que não são minorias, né, na verdade, ele sente na pele o que as pessoas dizem. Mas quando eu lembro desse título, eu lembro da música, né, de Flutua, e é literalmente isso, é uma pessoa, tipo assim... não estou ligando o que vão dizer da gente, né? E eu acho que quando uma pessoa LGBT ela se encontra mais ou menos nesse momento, que tipo assim, você vai começar a se aceitar, você vai começar a entender que não tem nada errado com você, que é alguma coisa que sua, é o seu jeito, é a sua identidade, é você. Aí quando a pessoa ela se ama, ela não liga para o que os outros vão dizer dela. Eu senti que foi mais ou menos isso que a gente, na primeira exibição, na Casa da Cultura, que a gente conversou, tipo assim, foda-se, pegando bem o linguajar da Rose, né? Caralho, foda-se o que vão dizer de nós. Nós somos nós, entendeu? Nós temos isso. Para mim é emblemático, assim, né? Eu até na exibição, né, lá da Unespar, ainda peguei e usei para fazer um trocadilho, assim, né? Com
com o nome do filme e com as coisas que nós temos assim de questionamento com a sociedade. Então, a sociedade, as coisas que a sociedade diz de nós, a gente sabe que ela diz de nós. Ela não nos conhece, não convive com a gente, trata a gente de lixo, trata a gente de aberração. E a gente, enquanto comunidade, a gente que trabalha com ação solidária, trabalha nas comunidades, trabalha com instituições de saúde, com um monte de coisa, a gente não vê essas pessoas que falam da gente, que somos aberrações, a gente não vê elas nesses espaços de ação solidária. A gente não vê elas levando atenção, levando afeto, levando cuidado, levando amparo, levando saúde para as pessoas da própria comunidade delas. A gente não vê nada disso. Aí é que entra o trocadilho, né? Não é o que vão dizer de nós, né? Mas assim, nós, enquanto comunidade LGBT, nós que vemos vocês não fazendo nada para melhorar o mundo, para melhorar a sociedade de vocês, é o que a gente vai dizer de vocês. E eu sei o que eu acho que já a maior parte das pessoas que devem estar ouvindo aqui deve imaginar o que a gente vai dizer dessas pessoas que não atuam assim para mudar o mundo um pouco que seja. Eu não lembro o nome do escritor lá que fala que, né? Porque para mudar o mundo a gente começa mudando a si mesmo, né? Eu não vou lembrar o nome, mas nós enquanto comunidade, enquanto ser humano, faz parte do processo nosso de autoconhecimento. Esse negócio da gente, sabe, a gente é exposta o tempo todo, entendeu? Com essa coisa do autoconhecimento. Então a gente está sempre num processo de autoconhecimento, entendeu? Por conta das pressões, das opressões que a gente vive. Então, esse negócio assim coloca a gente numa situação, sei lá, diferenciada, porque a gente convive com essa transformação, né, de autoconhecimento o tempo todo, e muitas vezes as outras pessoas da sociedade não passam por isso. Entendeu? Então, pessoas cisgêneras, na maior parte das vezes, elas não passam por um processo de aceitação de ser hétero e de ser cis. Elas não passam. A gente passa por processo de tudo. Tudo para a gente é um trabalho fodido de autoconhecimento o tempo todo. Então a gente vai vivendo e apanhando e vai se entendendo dentro desses locais, desses lugares, entendeu? Então a gente já sabe, a gente estuda, a gente executa essa coisa do autoconhecimento desde pequenininha, desde criança, sabe? Então é uma coisa que a gente faz muito bem. Entendeu? Então é muito comum que pessoas LGBTs elas às vezes não, entendeu? Elas tenham, sabe, muito conhecimento de si mesma, entendeu? A gente passa muito para se conhecer, a gente sofre muito para terminei. Uma pergunta muito frequente sobre o filme é a idade indicativa, se ele é um filme que tem uma classificação, né? E por que será que atribuem essa pergunta ao filme? Provavelmente por essa questão da sexualização, né? Então, me parece que um coletivo LGBTI, a primeira coisa que se pensa é a questão da sexualidade, né? Isso para usar um termo ainda brando, né? Eu acho que outros termos são mais utilizados até, né? E vocês percebem isso também? O tempo todo, né? Por exemplo, eu, enquanto mulher trans, a gente já vem assim, a gente tem esse processo da sexualização compulsória, né? Então, mesmo antes de eu entender o que era sexualidade, as pessoas já me atribuem uma sexualidade. A sociedade faz isso com a gente, entendeu? É igual com os meninos gays, entendeu? Então, quer dizer, o menino é gay, então ele já é atribuído a uma feminilidade, a uma inferioridade por conta de não reproduzir o masculino 100% da ideia do patriarcado, né, do machismo e tal. Então, aí ele já entra dentro da visão machista, entendeu? De ser julgado como uma pessoa afeminada, e o feminino é colocado sempre como o pecado, é colocado como algo errado, entendeu? Pelas religiões, por um monte de questões aí. E isso, assim, sabe, isso vem, assim, rotulando a gente, né? Mesmo antes da gente se entender, entendeu? Nessa parte sexual, um menino gay afeminado, por exemplo, mesmo que ele nunca tenha ficado com alguém, já vão falar que ele é viado. Entendeu? Também falam, porque, tipo assim, se você tem o poder de usar a sua masculinidade, se você nasceu num corpo masculino, por que você não vai usar? Você deveria usar, porque é melhor para você usar. Tem muito isso
da infância, né? Eu imagino. Ah, não, o pessoal ele se preocupa, eu acho, com essa questão de classificação indicativa, porque existe essa ideia no Brasil de uma ideologia de uma pessoa que vai pregar alguma coisa, ainda mais, então vamos proteger nossas crianças. As mesmas crianças que estão cantando funk super proibidão no TikTok, as mesmas crianças que estão gravando dancinhas sensualizadas, entendeu? Então, tipo assim, eles se preocupam com essa questão de classificação indicativa porque acham que seria uma lavagem cerebral, por exemplo, seria uma doutrinação. Mas, na verdade, não, porque nem toca nessa questão, porque toca na questão do trabalho do coletivo, né? A mão na massa. Mas eu acho que essas pessoas elas deveriam se preocupar com isso, com as influências em si que as crianças estão passando em todos os lugares, entendeu? Pode falar. Uma parte que é assim, que é importante ele pontuar aqui, marcar, é porque existe toda essa perseguição em cima da nossa comunidade, que a comunidade ela prega um idealismo de gênero e de sexualidade. Kit gay. Né? Que é o kit gay, a ideologia de gênero, é isso, aquilo e tal. Só que essas mesmas pessoas que nos atacam, que usam essas baboseiras para falar da gente, eles não falam que 70%, 80% das crianças que sofrem violência e estupro são dentro das casas, com a família. E entendeu? Só esse aqui, agora a gente está em julho já de 2024, e foram mais 80 casos de pastores estuprando crianças. Isso aí, será que eles falam isso? Eles falam que quem faz isso é a gente. Aí a comunidade LGBT que prega a sexualidade, que prega isso. E assim, a gente vive as nossas sexualidades, particularmente, que quem gosta de falar de sexualidade, entendeu, em outras instâncias, justamente é os conservadores. É o conservadorismo, é a igreja que gosta de falar, porque eles querem ter o poder sexual das pessoas. Eles querem ter o poder sobre o sexo das pessoas. E quando a gente fala de discutir sexualidade e gênero, a gente está falando de ensinar pessoas, seres humanos, inclusive crianças, a compreender ações de abuso, de ataque, entendeu? Quando a pessoa é sexualizada, quando a pessoa, uma criança é chamada para dar um beijinho no tio, para dar um beijinho no pastor da igreja, sentar no colo do padre, entendeu? Isso são coisas que, por exemplo, não se fala, e a maior parte dos casos de abuso e de violências, né, com crianças são dentro desses espaços, acontece com essas pessoas, entendeu? E não com nós, tá? E isso é, inclusive, o tema da música final do filme, sim, né? Que é sobre violência, né? Lar do Oscilar. Que a gente até tinha também tentado, né, produzir um videoclipe com a música, entendeu? Por conta de ser uma música que fala sobre essa questão de violência infantil e tal, e do quanto a família, a casa dos pais é um lugar perigoso para as crianças, porque entendeu? Ainda e se discute muito pouco isso, entendeu? Por conta do peso que tem a instituição da família, entendeu? Para a sociedade, sendo que a família, como é que fala? Núcleo celular, como é que é? Núcleo familiar? Não, tem um outro termo lá. Entendeu? É aqui do papai e mamãe, o casalzinho, o cachorro, tipo a família da margarina, a família tradicional. E sendo que no Brasil, o que é a família tradicional são crianças abandonadas pelos pais, criados pela mãe e pela avó. Entendeu? Né? E isso aí também eles não falam. E quando fala da diversidade de famílias, igual a minha família, que eu sou uma mulher trans, a Ida é uma mulher cis, a gente tem nossos filhos, entendeu? A constituição da minha família não faz parte entendeu? Assim, sabe, do registro do Estado enquanto família. Não é visto como família. Igual essas outras famílias que são de mulheres lésbicas, que são só de mães, ou que é um avô que cria. Então, tipo assim, essas famílias, monocelular, sei lá, não lembro o termo, entendeu? Essas famílias, entendeu? Que não que a família do papai, a mamãe e os filhos, essa já é a família que não existe, entendeu? E quando ela existe, ela é tão imposta, ela é tão inventada, né? Tão fake, entendeu? Que é onde acontecem situações. O cara casa com uma mulher que ele não gosta,
Ele prefere ficar no boteco com os amigos do que passar uma noite com a mulher, do que dormir com a mulher. Isso ninguém questiona. O cara fala que ele, né, cadê eu vou ver aquela megera em casa hoje. Entendeu? Tipo, sabe, umas situações que, né, é óbvio que a pessoa não gosta de mulher porque fala isso. A pessoa casa com uma mulher e não gosta da mulher. Aí espanca a mulher, agride. Tem os filhos que não quer. Vive uma situação, entendeu, de relacionamento que não quer. Aí é que gera todas essas situações de violência. Entendeu? Então, muitas vezes, por conta da pressão da sociedade, da igreja, um cara que provavelmente fosse até gay, ele é obrigado a casar com uma mulher, ele é obrigado a ter filhos e ele é obrigado a viver num mundo todo diferente do mundo que ele queria que fosse dele, e onde gera um monte de pessoa perturbada, doente, entendeu? Que quem produz esse mundo é a sociedade que a gente vive. Ainda não é a gente da comunidade LGBT. Então, falando sobre isso mesmo, tem um termo, né, o termo minorias, que é altamente questionável, né? Porque se a gente for pensar nesse núcleo familiar, né, ele não existe. Talvez para nós que estamos aqui nessa mesa, talvez tenha 1, 2 pessoas que tenham um núcleo familiar parecido com esse de papai, mamãe e filhinho, né? No entanto, ele é tido como universal, né, tido como a regra, o padrão. A maioria mesmo somos nós, que somos de famílias de pais separados, de pai que abandona, a família é criada com a avó também, né? E nós somos a maioria. E aí, pensando isso também para a produção, tanto a produção de cinema, a produção audiovisual e a produção literária também, é muito questionável o rótulo que se dá a um filme que trate de, entre aspas, os grupos minorizados, né, as minorias sociais. Porque aí a gente está falando de um filme LGBT, ou de um livro LGBT, ou de um assunto LGBT, como se a gente precisasse desses rótulos, né, que colocam a vírgula, assim, como se fosse um cinema específico ou uma literatura específica, né? Quando talvez boa parte, ou talvez até a maioria de um certo público seja da comunidade, ou seja de um grupo minorizado, né? Ou seja, mulheres, que somos a maioria, né? Somos sempre a maioria, mas somos minorias sociais, né? No entanto, a gente fala de filmes femininos, com temáticas de mulheres, ou literatura feminina. Então, tem sempre esse parênteses, né? Acho que uma coisa importante colocar também é a equipe de produção desse documentário, que a gente teve bastante pessoas LGBT na participação, né? Lembrando que é um documentário produzido pelo financiamento de uma lei de uma pessoa LGBT que faleceu durante a pandemia da Covid-19, né? E que acho muito coerente, né, trazer documentários com essa, mesmo que seja contraditório falar isso, né, com essa temática e tudo mais, né? Mas acho que é importante também, né, o cinema ocupar esse espaço, né? E eu gostaria de saber do Max, né, como produtor audiovisual, assim, a importância desses editais para tanto, né, essa comunidade, mas tanto para esses realizadores independentes, assim. Eu acho que esses editais são fundamentais porque possibilita com que, como a gente vem dizendo, né, esses termos que não são adequados, mas minorias ou parcelas marginalizadas da população têm acesso a recursos para poder contar a sua própria história, sabe? Eu acho que é isso que a gente vem fazendo, né? De uma forma geral, a história dessas minorias ou dos marginais sempre foi contada por outras pessoas, e inclusive por quem detinha o poder financeiro, aquisitivo de montar uma história e contar. Então, quando falam sobre a comunidade LGBT, QIA+, vão falar de fora. Quando vão falar dos povos indígenas que ocupavam aqui, nunca são, né, as pessoas que participam disso mesmo. E o edital possibilita com que a gente possa contar a nossa história e, para além disso, também é uma forma de gerar emprego e fazer com que a economia se movimente, sabe? Quando vem essa parcela conservadora da sociedade, né, dizer, mas essas leis aí, Rouanet, que o pessoal pega dinheiro para não fazer nada, estatisticamente falando, é um dos setores que mais movimenta a economia nacional, é o cinema, sabe? E o cinema no Brasil é um cinema independente, que funciona por meio de leis de incentivo. E em Maringá saiu um dado essa semana que, se eu não me engano, a cada R$1 investido pela Lei Paulo Gustavo, 5,6, alguma coisa assim, o número certo eu não sei, é o que retorna de lucros, vamos dizer assim, para a sociedade.
Ou seja, a gente gira a economia também, que é um discurso que dizem que não acontece, né? Como se fosse um dinheiro desperdiçado. A gente consegue fazer com que pessoas que muitas vezes não se encaixam num formato tradicional de trabalho tenham condições de trabalhar, de remunerar, de fazer com que outras pessoas sejam remuneradas também. Então, eu acredito que um edital como esse, leis como essa, iniciativas como essa, seja muito importante por isso. E também para que, com isso, né, as pessoas que vêm a fazer tenham a responsabilidade social, porque é um dinheiro que não é só dela, não é você ganhou esse dinheiro, é um dinheiro público. Então, qual é a sociedade com a população que você vai ter também de utilizar esse dinheiro, sabe? E eu acho, né, que esse filme, O Que Vão Dizer de Nós, ele é muito interessante nesse sentido de que a gente está contando sobre a história do coletivo aqui da cidade e as ações que vocês fazem, mas diferente, né, igual à questão anterior, diferente do senso comum, não estamos falando sobre sexualidade ou sobre isso que sugerem, qual é a classificação indicativa? A gente recebeu algumas perguntas sobre isso, a gente foi se informar para saber o que se encaixava em classificações indicativas e chegamos à conclusão de que é um filme de classificação indicativa livre, porque as 3 temáticas que são pilares para determinar não se encaixam no filme, que é violência, conteúdo de sexo e drogas, se eu não me engano, e Violência, sexo e drogas. Violência, sexo e drogas, são os 3 pilares. E dentro disso a gente não trata de nenhum desses assuntos, sabe? E aí a gente vai ver a novela das 6, tem esses assuntos muito mais explícitos, em horário onde as crianças estão ali, e não é uma preocupação, sabe? Então eu acho que é isso, né? Esse tipo de edital possibilita com que a gente possa desmistificar um pouco isso, distribuir verba, renda para a gente continuar trabalhando e que com isso a gente possa produzir história, arte, cultura e furar um pouco essas bolhas, né, que tem um discurso muito, muito bem materializado, sabe? E dá um retorno para a sociedade em si, né? Porque é a cultura que é levada para pessoal que muitas vezes não teriam acesso à cultura. Por isso que a gente tem que cobrar que o poder público eles façam esse investimento. Até então, porque é um investimento lucrativo, como o Max citou dos dados de Maringá. Maringá é famosa, conhecida pela Maringá Encantada, porque eles pegaram isso, eles investem milhões em decoração para atrair gente, para movimentar o comércio, porque tem toda uma cadeia produtiva por trás, né? E quando você investe em cultura, você também investe nisso, você investe em pensamento crítico para a população. São temas, muitas vezes, que as pessoas questionam porque as pessoas não param para pensar nesse tema e seguem um senso comum, que é o que a gente vê até pela militarização das escolas, que a gente vê. É um pessoal que quer ensinar a gente a seguir e obedecer, e não desenvolver um pensamento crítico, né? E também tem não só isso, porque tem a questão do monopólio, né? Então, quer dizer, a gente tem grupos, né, de, assim, sabe, de domínio financeiro, entendeu? Em que eles dominam as artes, eles dominam a produção de música, eles dominam os espaços, entendeu? Assim, de comunicação, de tudo, porque justamente para impor isso daí, entendeu? Para colocar assim que políticas públicas, né, que são feitas para a população em geral trabalhadora, entendeu? Do campo, da cidade, essas políticas públicas elas são erradas porque elas usam recursos do governo, dinheiro do governo, para fazer uma coisa que é perda de tempo. Só que eles não falam que eles fazem isso. Eles pegam o dinheiro do governo para fazer isso. Na época do Bolsonaro, ele pegou todos esses investimentos, as poucas coisas que tinham, né, de ligado com a arte, de que financiava cultura, entendeu? Eles pegaram e maquinaram para fazer gravação sobre coisas, de militarista, religiosa, entendeu? Para exaltando o nacionalismo, essas coisas assim, e tirando o aspecto libertário da arte, o aspecto questionador da arte, né, tirando essa coisa de levar a comunidades, levar a sociedade, entendeu, até uma outra explanação, entendeu, de existência, de poesia, entendeu? Então o mundo é pintado de cinza por eles, porque eles não querem que a gente seja feliz, não querem que a gente ame, não querem que a gente tenha direito a uma sanidade mental,
a uma, sabe, sei lá, eu acho tipo toda essa coisa do viver bem das pessoas que entra nessa, que a arte né, ela entra como uma cura, né, sabe das nossas dores, do nosso sofrimento. E eles querem tirar isso porque quanto mais a pessoa é desesperada, então quanto mais a pessoa é desesperada, ela é impedida dela ter acesso a bem-estar, entendeu? A alimentação, a moradia, essas coisas, mais ela é sujeita a obedecer ordens, mais ela é sujeita a viver em condições, entendeu, subhumanas. E aí quem domina, quem tem o poder financeiro, quem quer, é isso que eles querem. Eles não querem que você tenha uma possibilidade de ser feliz. Entendeu? Porque se você tiver uma possibilidade de ser feliz, você vai brigar com eles. Você vai levantar sua voz. Entendeu? Então, isso daí, então, a parte de querer dominar e ter esse monopólio sobre a arte, sobre essas coisas, e dizer que políticas públicas voltadas para a arte, para a cultura, elas são inúteis, é porque isso aí afeta, entendeu, o autoritarismo deles, afeta a vontade deles de dominar a gente. Então, na minha visão sobre o documentário, ficou uma coisa muito educativa sobre nós, sobre a Rose, porque a minha vida inteira eu ouvi críticas a ela e como se ela fosse um monstro, que eu sei que ela não é, né? Mas o que a minha voz vale, né? Eu sou filha dela, então é bom que a gente conseguiu colocar isso em filme, tá documentado, né? Porque a gente consegue mostrar, a pessoa é só ir lá assistir e vai conseguir ver que não é uma coisa estereotipada também. É a história do coletivo mesmo e é isso que a gente tem que falar e fazer. E é importante colocar que a gente não pensou com esse objetivo, né, de vamos quebrar esse estereótipo, né, vamos mostrar outra coisa. Não, foi algo que foi durante a produção que foi levando a isso. Por si, assim. Porque o nosso intuito era mesmo acompanhar, né, o dia a dia, né, o cotidiano de vocês, né, a relação de vocês. Então, essa câmera muito observadora que vai acompanha do banco de trás do carro, né? Acompanha a reunião, uma câmera rápida na mão que vai pegando o close de cada um, né? E vendo as expressões. Então, a gente não estava tão preocupado em criar o conteúdo, né? O que vão dizer de nós, mas nós impondo o que vamos falar, né? Pelo contrário, né? É deixar só a coisa fluir. E o documentário ele vai nesse sentido, né? De buscar uma observação, né? Perfeito. Estou lembrando daquela frase, eu não sei se eu vou saber reproduzir, mas a arte é para confortar os perturbados e perturbar os que estão confortáveis, né? E é bem isso que está lá no documentário, é bem isso que a arte da Rose a vida inteira possibilitou, né? Que ela seguisse com a sua identidade, né, e transformasse o mundo ao redor dela também. E acho que é bem por aí que a gente seguiu também, né? Acho que serve como conforto e acolhimento a muita gente que está procurando um cantinho de conforto também, né? É isso, pessoal. É isso. Estamos chegando ao fim, então? A gente tem exibição daqui a pouco, nossa terceira exibição. Está montada ali fora, no gramado aqui do Instituto Federal. Telão, cadeiras, né? Foi maravilhoso participar desse projeto, estar com vocês, né? E sentir o que é esse coletivo, o que vocês passam. E foi uma aventura também, ao mesmo tempo, né? Eu sei que para vocês é até difícil, né, ouvir um branco cis da universidade falar que viveu uma aventura, né, perto do que os enfrentamentos que vocês fazem, né? Mas até fiquei sem o que falar, mas foi incrível a participação e gostei muito da forma que vocês receberam este filme também. A minha expectativa é que a gente consiga fazer mais trabalhos juntos. Eu acho que a experiência dessa união nossa, assim, sabe,
desse conjunto que a gente criou assim, né, de pessoas trabalhando, de ideias ali, é algo que deve ser continuado. Eu acho que a gente já tem um trabalho que a gente desenvolve com o Instituto Federal, que também atua com a gente nas ações, né, de alimentação solidária, entendeu? E agora esse outro trabalho, que é um trabalho cultural, né, artístico, entendeu? Então a gente assim, né, a gente vem sempre subindo um outro degrau assim nas nossas nesses nossos encontros, nessas nossas, né, nesses arranjos que a gente vem organizando e assim, para mim, eu acho que a gente deve continuar, deve fazer mais, né, com a Fenda, entendeu? Nós, o coletivo, o Instituto Federal aí, meter o sarrafo, vamos produzir mais arte. Porque, assim, né, é a parada que a arte não é só também entretenimento, né? É também uma manifestação política nesse sentido sabe, de levar uma consciência de libertação, sabe, de socorro para as pessoas, entendeu? Ainda mais, né, dentro desse contexto que a gente vive aqui no Brasil, que é de opressões ali ou extremas ali. Então, sabe, para fazer esse trabalho com vocês, que é uma instituição de ensino respeitadíssima, com gente que eu aprendi a amar, entendeu? Por conta de a gente conviver, né? E trabalhar junto em ações solidárias, entendeu? Agora trabalhando com mais projeto aqui, então a minha expectativa é que a gente não pare, é que produza mais coisas, mais filmes, mais, sei lá, vamos fazer a banda, vamos fazer uma escola de samba. Vamos montar uma banda. Fazer uma banda nova. Isso. É porque o audiovisual ele tem esse papel, né? Tem esse papel de libertar, de emancipar. Então, foi um documentário super necessário para o pessoal conhecer mais o coletivo, propagar essa ideia de trabalho, que é literalmente isso que mostra. E quanto mais, melhor. É isso, Max? É isso. A minha parte é isso. Contemplados. Então, fechou, pessoal. Gostaria só de agradecer também a presença e a participação dos alunos do TEIA, que é o Tecnologia, Educação, Informação e Artes, que estão aqui na gravação, né, na fotografia. O Eduardo, o Otávio, a Esther, que está fotografando. É isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que contribuiu. E, poxa, até a nossa banda, então. É isso. Até mais. Muito obrigado, Tchau, gente. tchau.